Irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens com o nome A Derrota da Morte. Ela será uma minissérie dividida em 3 domingos. Nós trataremos nesses 3 domingos a conspiração contra Jesus, nós falaremos a respeito da sua morte e nós finalizaremos essa minissérie com o tema ressurreição. Nós estamos iniciando o mês de abril, mês que no calendário brasileiro nós comemoramos a Páscoa. Algo que talvez alguns não saibam, que a celebração da Páscoa, que é realizada uma vez no ano em nosso país, ela não é uma celebração cristã. Isso mesmo. Ela não faz parte do calendário cristão. Ela não é uma data sagrada para nós. Claro que nós aproveitamos desta data para estar ensinando a respeito da verdadeira Páscoa. Assim como nós fazemos com o Natal. Somos uma nação influências culturais judaicas cristãs. Por conta disso, a Páscoa ela é celebrada no mês de abril, sendo uma festa judaica. A escolha pelo mês de abril em nosso calendário foi pela razão que a Páscoa, ela registrada no Antigo Testamento, ela foi registrada no mês Nissan. Mês Nissan, no calendário judaico, é referente ao mês entre março e abril. Então, ela corresponde a essa data. Essa data, em específico, fala a respeito do acontecimento que envolve o Moisés no Antigo Testamento, com o surgimento da Páscoa na última praga do Egito, a 10ª praga, conhecida como a praga dos primogênitos. Baseada em Êxodo capítulo 12, eu vou fazer um resumo desse acontecimento para que vocês entendam. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles sofriam pela escravidão. Escravidão que durou 430 anos no Egito. Nesse contexto de sofrimento, de dor, nós vemos Deus levantando um homem chamado Moisés, com o propósito de libertar o seu povo. Várias vezes Moisés tentou conversar com o faraó na tentativa de libertar o povo. Só que foi uma conversa que não obteve sucesso. E a história bíblica nos fala que o coração de Faraó estava duro. E diante de um coração duro, Deus enviou pragas no Egito. Deus decidiu enviar pragas no Egito. Mesmo diante das pragas, mesmo diante dos acontecimentos, o texto nos fala que Faraó permaneceu inabalável. Até que Deus enviou a sua última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Antes de acontecer essa última praga, Deus avisou Moisés com uma ordem que era para ser repassada para todo o povo. A ordem era de sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue deste cordeiro nos umbrais e nas laterais das portas das suas casas. Eles deveriam comer esse cordeiro assado na refeição, acompanhado de pão sem fermento, junto com ervas amargas. Eles deveriam comer e estarem prontos para sair. Deus disse a Moisés que naquela mesma noite, ele passaria por cima das casas. O sangue seria um sinal para indicar a casa que ele não entraria. E quando ele passasse, ao ver o sangue aspergido nos umbrais e nas laterais das portas das casas, ele não entraria, ele apenas passaria por cima daquela casa. Quando aconteceu essa 10ª praga, o texto bíblico fala que aconteceu muito choro, ouviu-se muito choro no Egito, pois as casas que não estavam marcadas com sangue, sinalizadas com sangue, elas sofreram com o juízo de Deus. E logo após isso, o povo foi liberto da escravidão. A partir deste acontecimento, por ordem de Deus, Moisés instituiu a celebração da Páscoa, uma vez por ano, como um memorial deste evento. Páscoa significa passar por cima. Diante disso, os judeus, uma vez por ano, eles celebram a Páscoa em memória daquilo que Deus realizou no passado do Egito.
Eles celebram a libertação da escravidão. Até hoje nós temos judeus que celebram a Páscoa. Aqueles que não acreditam em Cristo celebram até os dias atuais. Portanto, a Páscoa é uma festa judaica. Para nós cristãos, esta festa judaica, escrita no Antigo Testamento, ela é apenas um símbolo que aponta para o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Da mesma forma que este animal, ele foi morto, e ali foi aspergido o seu sangue nos umbrais e nas laterais. E assim o povo foi liberto daquela escravidão. Da mesma maneira, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Da mesma maneira que aquele povo foi liberto, ali Deus concedeu salvação por meio do sangue de um cordeiro inocente. Deus concedeu a nós, através do cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo, concedeu a nós a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim na parte B desse versículo: pois Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. A Páscoa no Antigo Testamento era a sombra. Cristo é a realidade. Para nós cristãos, a Páscoa significa que pelos méritos de Jesus na cruz, a ira de Deus passou por cima de nossas vidas. Páscoa, por cima das nossas vidas. Páscoa, pois sobre a nossa vida estava o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que nós cristãos não celebramos a Páscoa, mas nos reunimos para celebrar a ceia. No momento da ceia, nós celebramos a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, momento que o sangue de Jesus é derramado para satisfazer a justiça de Deus, concedendo a salvação para a sua igreja. A ira do Senhor, o juízo de Deus passou por cima de nós. E Deus, olhando para a vida de cada um, Ele viu o sangue do seu Filho. Para nós cristãos, Cristo é a Páscoa perfeita. Para nós, o significado da Páscoa é a comemoração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vitória de Cristo sobre a morte, ou seja, a derrota da morte. Anos atrás, eu fiz uma leitura que marcou muito a minha vida. Eu não sei quem é o autor, talvez vocês conheçam. Entretanto, eu peguei essa ideia com muito custo, tive que pensar bastante para trazer à memória esse texto, e eu realizei uma adaptação, e eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Nos tempos antigos, homens, índios, astecas, incas e gregos viam o sol brilhar, aquecer a terra e fazer a vida brotar. E diante dele se curvaram declarando: o sol é o nosso Deus Todo-Poderoso. Até que uma nuvem escura cobriu todo o céu, ofuscando por completo a beleza do sol, roubando dele o trono, e o povo então, a chuva se rendia, pois ela era quem saciava a terra sedenta. A nuvem é digna de adoração, diziam eles. Mas de repente veio um vento que rugiu, soprou, desfazendo a nuvem que era digna de adoração aos olhos daqueles homens, e como fumaça sumiu. Impressionados com aquilo que eles estavam vendo, todos gritaram: o vento é invencível. Ele derruba florestas, agita os mares. Diante dele as nuvens são reduzidas a nada. Até que o vento encontrou um monte, uma montanha firme, inabalável. E o vento que tudo arrasava,
E o vento que arrancava árvores com sua raiz, diante daquela montanha virou brisa. A montanha então ascendeu ao trono, firme e inabalável. Porém, seu reinado foi breve, porque surgiu o homem com máquinas e ciência, reduzindo a montanha em pó. E o homem se coroou, Senhor da natureza, conquistador dos céus. O homem assentou ao trono, mas então a morte chegou, silenciosa, implacável. Nenhum poder a deteu. Toda a natureza se rendeu a ela. Todos os animais se rendeu a ela. O homem para ela foi como nada. E no trono ela se assentou e reinou. Mas a história não acabou com a morte. Até que veio Jesus Cristo. E diante dele estava a mais temível inimiga da humanidade, que sorrindo contra ele, contou vitória antes do tempo, pois ela o dominou na cruz por alguns minutos. E sem vida, a morte celebrava a sua vitória. A morte entrelaçada ao pecado, que parecia invencível aos olhos dos homens, foi esmagada por ele. Foi derrotada por ele na cruz do Calvário. A morte sofreu a sua derrota. Ó morte, aonde está a sua vitória? O sol, as nuvens, o vento, a montanha, o homem, a morte. Todos se dobram diante daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis. Cristo é o Senhor sobre todos. Você pode glorificá-lo com uma salva de palmas? Ele é maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Irmãos, Cristo é maravilhoso. Não existe nada que possa resistir ao seu poder. E Ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. E nesta manhã o nosso primeiro tema é a conspiração contra Jesus. Nós vamos analisar todo o contexto em torno dessa conspiração contra Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 11. Você que encontrou, se coloque de pé. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreenderam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim eles procuravam uma oportunidade para entregá-lo. Amém? Pode se sentar. Nessa leitura, eu estarei enfatizando 3 pontos. O primeiro ponto é a conspiração
que é o tema principal. O segundo ponto é a traição. E o terceiro é a atitude de Jesus. O primeiro ponto é a conspiração. No versículo 1, nós vamos ver que Marcos ele registra algo muito importante. Ele fala assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. E o importante aqui é a data. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. E com isso nós entendemos que a conspiração contra Jesus aconteceu há 2 dias da Páscoa, provavelmente com a conspiração sendo feita na quarta-feira, se concretizando com a traição na quinta-feira, no período da noite, e com a sua crucificação e morte na sexta-feira. Ele fala assim: há 2 dias da Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Eles estavam procurando algo para condenar a Jesus. E olha que interessante o que Marcos registra. Ele fala que eles estavam procurando flagrar Jesus em algum erro. Para a festa da Páscoa, o cordeiro era preparado com antecedência de 4 dias. Para ter certeza que esse cordeiro ele não havia doença, não havia defeito algum. Irmãos, e olha que maravilhoso, da mesma maneira, Cristo, o nosso cordeiro, do início da conspiração até o seu julgamento, ele teve a sua vida inspecionada para ver se havia algo na vida dele que desabonasse o seu caráter. Porém, não encontraram nada que o incriminasse. Não havia nenhum pecado cometido por Jesus. Não havia nenhuma culpa sobre a vida de Jesus. Algo que eles não sabiam é que eles estavam fazendo o mesmo procedimento que era feito com o cordeiro antes da Páscoa. Sem saber que eles estavam cumprindo o plano divino, preparando o verdadeiro cordeiro pascal para ser morto exatamente no dia da Páscoa. A resposta da conspiração, a respeito da conspiração, nós vemos com detalhes em Mateus capítulo 26, versículo 3 ao 4. Será colocado aqui para vocês. Nós vamos ver que Mateus ele vai dar detalhes dessa conspiração. Vemos que Marcos enfatizou, falando a respeito de que os líderes religiosos estavam procurando algum erro. Aqui já Mateus ele vai dar detalhes dessa conspiração. Observem comigo, em Mateus capítulo 26, do versículo 3 ao 4. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Versículo 4, planejaram, ou seja, conspiraram. Conspiração é um ato secreto e ilegal. Conspiração é quando um grupo combina em secreto agir de má fé, com o intuito de prejudicar alguém. Então os líderes religiosos, eles foram até o palácio do sumo sacerdote Caifás, lugar onde eles arquitetaram a prisão de Jesus. Portanto, sob a liderança de Caifás, eles deram continuidade ao plano. E por qual motivo que eles foram até a casa de Caifás? Caifás, ele fazia parte da elite sacerdotal naquele contexto. Portanto, ele colaborava com o Império Romano para manter a ordem. Portanto, Caifás, ele era uma peça fundamental nessa conspiração contra Jesus. Ele era um personagem essencial. Tanto que mais tarde, este mesmo Caifás, ele vai liderar o julgamento de Jesus, o acusando de ter blasfemado ao afirmar ser o Messias. A palavra de Caifás tinha um peso muito grande naquele contexto. Existem vários motivos para conspirarem contra Jesus. Entre muitos motivos, eu destaquei 3. O primeiro motivo, havia um medo de uma revolta popular, porque Jesus ele atraía muita multidão, muitas pessoas o procuravam. Portanto, Jesus, na visão deles, ele era uma ameaça real. Eles temiam por uma rebelião contra Roma. Provavelmente foi a primeira coisa que eles colocaram à mesa para Caifás. Como Caifás, ele liderava e tinha como responsabilidade manter a ordem. É bem provável que eles colocaram isso à mesa. Olha Caifás.
existe a possibilidade de uma revolta popular. Esse homem está atraindo uma multidão. Nós precisamos eliminá-lo. O segundo motivo, a inveja. Pois Jesus era mais popular que os sacerdotes. Jesus, ele ameaçava a influência religiosa e social daquele contexto. Eles temiam perder os privilégios. Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando esses homens vão arquitetar, eles vão até o palácio do sumo sacerdote. Era algo relacionado à questão monetária, relacionado aos privilégios. O terceiro motivo eram as declarações e confrontos que Jesus fazia contra os religiosos. Em específico, quando Jesus curou a mão de um homem que estava com a mão atrofiada. Nesse episódio, nós vemos que ali se desperta o início da conspiração para matar Jesus Cristo. Acompanhe comigo Marcos capítulo 3, versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus aqui, ele havia curado um homem no sábado. E ali fez com que naquele momento despertasse essa conspiração para matar a Jesus. A fúria dos religiosos só aumentou quando Jesus se declarou eu sou. Quando Jesus se declarou ser Deus. Nós vemos isso em João, capítulo 8, versículos 58 ao 59. Jesus, confrontando os religiosos, os líderes, ele fala assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus usou a mesma declaração quando Deus se apresentou a Moisés. Moisés perguntou a Deus, qual é o seu nome? E Deus respondeu, eu sou. Quando os líderes religiosos ouviram a declaração de Jesus, se declarando, eu sou, a liderança religiosa ficou furiosa, a ponto de pegarem pedras para apedrejá-lo. E o texto bíblico fala que Jesus saiu do templo. Portanto, os líderes religiosos passaram a planejar a prisão e a morte de Jesus. Este é o primeiro ponto, essa conspiração. O segundo ponto é a traição. Nós vamos ver a traição de Judas. Voltando agora para o texto bíblico em Marcos, capítulo 14, versículo 10, o texto que nós lemos. Marcos, ele vai falar assim, então Judas Iscariotes, dos 12. O texto diz que Judas procurou o chefe dos sacerdotes a fim de entregar a Jesus. Irmãos, notem nesse versículo 10 que Marcos escreve assim, então Judas. Quando ele escreve então, indica uma sequência cronológica. Quando nós lemos aqui o texto principal, lemos o capítulo todo, não sei se vocês se atentaram, mas ele começa retratando a respeito da conspiração e logo em seguida ele fala sobre a mulher do vaso de alabastro que continha um perfume caríssimo e de repente ele finaliza falando que desse acontecimento Judas ele vai até a liderança religiosa para vender a Jesus. Quando nós lemos esse capítulo todo, e se nós não se atentarmos, nós podemos perder de vista o que Marcos está querendo mostrar. Ele inicia o capítulo falando de Judas. Logo em seguida conta a história de uma certa mulher. Irmãozinho, eu confesso para vocês que na minha visão não tem lógica nenhuma. Eu falei, puxa, não tem lógica nenhuma. O que será que o autor está querendo dizer? No versículo 4... alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres, e a repreendiam severamente.
Não foi por acaso que o autor, ele iniciou falando de Judas e em seguida ele contou essa história da mulher. Não foi por acaso. Marco está chamando a atenção dos seus leitores. Notem que todos os discípulos ficaram indignados com a atitude da mulher. Um perfume caríssimo, que poderia servir como benefício aos pobres. Como você faz isso? Desperdiçando. Essa mesma mensagem, essa mesma passagem, o apóstolo João, ele nos vai dar um detalhe muito importante. João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, o apóstolo João, ele vai contar um detalhe muito importante. Ele fala assim: entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Aqui o apóstolo João está mostrando a nós a motivação do coração de Judas. Judas não ficou indignado por uma virtude. Nós observamos aqui o versículo 6, João falando assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Com os detalhes dados pelo apóstolo João, nós enxergamos em Judas um coração ganancioso, um coração ladrão. E o texto bíblico fala que logo após esse episódio, Judas, ele vai entregar a Jesus, vai vender a Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 3 ao 4, Lucas vai dizer que Satanás entrou em Judas Iscariotes. E logo após a entrada de Satanás na vida de Judas, Judas então vai ao encontro do chefe dos sacerdotes. Portanto, nós entendemos que Judas ele sofreu uma influência maligna. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro, ele vai estar orientando a igreja, dizendo assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Satanás rondava Judas. Satanás estava como predador cercando a sua presa, esperando o momento certo de devorar. O texto fala que Satanás entra em Judas e logo após ele fica indignado com o desperdício do óleo. Olha que coisa interessante, irmãos. Satanás, ele explorou a ganância que havia no coração de Judas, pois Judas amava o dinheiro. Satanás, ele explorou a fraqueza daquele homem. Tem também a possibilidade de Satanás ter explorado o orgulho ferido, pois Jesus havia elogiado a atitude daquela mulher. Só que tem um detalhe muito importante. Mais à frente, seguindo a história de maneira cronológica, nós vemos que durante a ceia, o texto bíblico fala que Satanás assume o controle total da vida de Judas. E ali ocorre o quê? A consumação da traição, levando Judas à sua própria destruição. Quando Marcos ele coloca a história desta mulher no meio, ele está nos comunicando algo muito importante, mostrando a nós a motivação que havia no coração daquele homem. Tá? E quando nós ajuntamos o quebra-cabeça, nós vemos que Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta aquele homem, explora a fraqueza daquele homem, para que ele consumasse aquele pecado. Claro que nós entendemos que Judas ele tem total a sua responsabilidade, mas nós aprendemos que nós precisamos tomar muito cuidado, pois o inimigo das nossas almas ele fica constantemente nos rondando. Assim como rondou a vida de Judas, ele também rondou a vida de Jó.
aguardando um vacilo nosso para nos devorar. Ele sabe qual é a nossa fraqueza, portanto nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atento. Nós vemos aqui Judas sendo influenciado por Satanás. Judas foi fisgado por aquilo que ele mais amava, a ganância pelo dinheiro. O diabo, sabendo da inclinação do coração daquele homem, o que o diabo fez? Ofereceu aquilo que ele mais amava, 30 moedas de dinheiro. Voltando para Marcos capítulo 14, do versículo 10 ao 11, o texto vai dizer assim: dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A traição é algo muito doloroso, pois só existe a possibilidade de nós sermos traídos por alguém que vive junto com a gente, por alguém que nós amamos, por um amigo, por aquela pessoa que nós consideramos, temos aquela afeição. Traição, ela é quebra de confiança, é deslealdade, é um ato de prejudicar, é enganar de maneira intencional. E Jesus aqui nós vemos sofrendo pela traição, pois Jesus considerava Judas como amigo. Jesus amava este homem. O salmo que profetiza sobre a traição dá detalhes do sentimento de Jesus. Os salmos da abertura do culto de hoje, ele dá detalhes ricos a respeito do sentimento de Jesus, pois Jesus era humano. Salmos, capítulo 41, versículo 9, nós vemos aqui, dizendo assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Não importa qual seja a traição, seja ela no âmbito político, seja ela no contexto profissional, seja ela na amizade ou no casamento, Jesus entende a dor da traição. E o mais lindo dessa história é que Jesus também tem da sua graça para aqueles que traem. A cruz redime até os piores pecados, pois a palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo, aquele que trai tem perdão e tem mudança de vida. E diante da traição, nós vemos a atitude de Jesus, que é o terceiro ponto. Com a conspiração, nós vemos a traição e nós aprendemos lições profundas sobre o caráter de Cristo e sobre os princípios do reino de Deus. Irmãos, como é lindo nós enxergar este amor incondicional por parte de Jesus Cristo. Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus sabia que ele seria traído. Mesmo assim, Jesus fez com que este homem participasse da última ceia com ele, lavando os seus pés. O texto bíblico fala que Jesus serviu a ele na mesa, entregando a ele um pedaço de pão. E esse ato de entregar um pedaço de pão é um ato no contexto judaico que significa honra. E o texto bíblico fala que nesta última ceia, quando Jesus está sentado com seus discípulos, é a Judas o primeiro pedaço de pão que ele concede. Cristo honrou o seu traidor, tratando ele com dignidade, demonstrando um amor incondicional. Isso revela, irmãos e irmãs, que o amor de Jesus, ele não depende da nossa lealdade ou merecimento nosso, daquilo que nós podemos fazer. É graça. Se Cristo tem nos amado, é porque o amor dele é perfeito, é incondicional. Um amor que muitas das vezes não encaixa naquilo que nós compreendemos, pois nós não somos merecedores. Cristo se entregou na cruz de maneira voluntária. Nós vemos também a misericórdia de Cristo. Jesus estava apelando ao coração de Judas ao arrependimento. Jesus estava dando a chance de Judas voltar atrás. Na ceia, ao entregar esse pão, Cristo estava dando uma última oportunidade para Judas. Isso nos ensina que Jesus Cristo jamais vai desistir de nós. A sua misericórdia sempre está à disposição do pecador arrependido. É nós que desistimos.
Deus jamais desiste. Jesus, ele não deixou de cumprir a sua missão por causa da traição. Ele seguiu adiante, mostrando que o plano de Deus não é frustrado pela infidelidade. A minha e a sua infidelidade não frustra o plano, o decreto de Deus. Isso nos ensina que nós devemos confiar, descansar na soberania de Deus, mesmo quando somos decepcionados. É interessante que quando nós sofremos alguma traição, sofremos a frustração ou a decepção com alguma amizade, nós nos questionamos, e agora o que nós fazemos? Mas nada sai do controle absoluto de Deus. Nada. E nós vemos aqui que Cristo seguindo o plano de Deus, nós vemos a sua fidelidade, a sua obediência ao Pai, o seu coração motivado a glorificar a Deus com a perseverança. Nós vemos que Judas, ele lavou o pé daquele que iria traí-lo. Jesus lavou os pés de Judas. Irmãos, e aqui tem algo maravilhoso. Jesus mostrou que o verdadeiro cristão serve aqueles que não merecem, até aqueles que não merecem. Jesus, ao lavar os pés, ele se curvou para lavar os pés. Nos Salmos existe uma profecia, não lembro qual é o capítulo, mas existe uma profecia que fala que o traidor levantaria o calcanhar. E neste momento em que Jesus está lavando o pé, o traidor levanta o calcanhar, para que o calcanhar seja lavado. E Cristo se prostra e lava os pés. Jesus nos ensina que o verdadeiro cristão serve com a graça, não esperando nada em troca, para aqueles que não merecem. O reino de Deus não opera com base em méritos humanos, mas é totalmente em graça. E isso precisa estar claro na nossa mente, para que essa graça não fique apenas na nossa mente, e a gente recite de maneira verbal, mas que a graça ela possa ser vivida, porque nós não somos o fim da graça, mas essa graça era para ser transbordante em nós, para o nosso próximo, em amor, em perdão, em amizade, em justiça. E Jesus nos chama a seguir o seu exemplo, amar os nossos inimigos, abençoar o que nos maldizem. Como trataremos aqueles que nos traem? Eu fico imaginando uma mulher que é traída, um homem que é traído, a dor que a traição causa. E muitas das vezes eu escuto assim, em alguns lugares, traiu, acabou. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, pelo qual, com a gravidade do meu pecado, eu fui alcançado e fui perdoado, compreendendo dessa maravilhosa graça na cruz do Calvário, ela me impulsiona a perdoar, independente do pecado cometido contra Deus e contra a nossa vida. Essa conspiração contra a vida de Jesus não estava fora dos planos de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Deus, ele tem um controle de toda a história. E Cristo, como homem, ele sofreu da traição. Ele sabe na pele aquilo que nós sentimos quando nós somos traídos. Mas com o seu posicionamento ele nos ensina a amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Ele rompe com o mérito que existe no nosso coração. Que a gente possa seguir os passos de Jesus. E todas as vezes que nos depararmos com uma situação de traição, olhe para a cruz de Cristo Jesus. Olhe por aquilo que Cristo fez por você. Certa vez um homem foi traído.
E para o homem, tem a questão do orgulho do homem. Claro que a traição é algo que destrói, não importa se é homem ou mulher. Mas nesse caso específico, esse homem ele foi traído. De uma maneira pelo qual o seu nome virou motivo de piada. Esse homem ele era cristão. E essa história nos fala que ele perdoou. E ele perdoou baseado no perdão que ele recebeu de Cristo Jesus. E o seu casamento foi restaurado. Que é literalmente isso que a graça faz em nós. Nós temos o exemplo de um homem que teve da misericórdia na sua frente e da graça na sua frente. Mas totalmente responsável, seguiu o seu coração e teve a sua vida destruída. Mas também nós temos como exemplo homens que assim como esse que eu relatei, assim como Pedro, experimentaram dessa graça, distribuíram dessa graça e viram a transformação de Deus no outro e na sua própria vida. E que a gente possa seguir os passos de Jesus, amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que falam mal, e que o nome de Cristo seja glorificado através da nossa ação. E eu gostaria de orar pela sua vida. Hoje nós estamos falando a respeito da conspiração e da traição. No próximo domingo nós vamos falar a respeito da sua morte, da sua crucificação. Cristo, Ele é o nosso Cordeiro, que sangrou naquela cruz. No Antigo Testamento o sangue foi aspergido nos umbrais e nas laterais. Mas pelos nossos pecados, pela nossa vida, o sangue foi aspergido na cruz. Sangue que nos purifica de todo pecado. Nós não fomos salvos com ouro e nem com prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Um dia, Deus há de voltar, Cristo há de voltar, e sobre toda essa humanidade virá o juízo divino. Mas sobre aqueles pelo qual foram comprados com o sangue do Cordeiro, serão chamados benditos do meu Pai e estarão com Jesus Cristo. Amém? É interessante nós pensarmos sobre a graça, porque nós não fizemos nada. Nada, literalmente nada. Isso é presente de Deus, e que a gente possa ter um coração grato. Um coração que exulta em alegria, que glorifica a Deus de todo o coração. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor. Amor que nos alcançou. Um amor incondicional que nos humilha. Ó Deus, como tu és maravilhoso. O Senhor sabe a dor da traição. O Senhor também se compadece daqueles que traem, e assim coloca à disposição da tua misericórdia e da tua graça. Ó Deus, se aqui no nosso contexto existe alguém que traiu, seja na sua vida matrimonial, seja na sua vida profissional, não importa o contexto. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, mediante a tua palavra, que esta vida que traiu, ela possa encontrar no Senhor o perdão, que ela possa encontrar no Senhor uma transformação de coração, que ela possa encontrar esse amor incondicional que perdoa. Ó Deus, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, que nós como cristãos possa abençoar, possa ajudar, possa lavar os pés daqueles que nos ofendem, sendo um exemplo de amor, de misericórdia e de graça. Ó Deus, nós somos sinceros e dizemos ao Senhor o quanto é difícil, o quanto é doloroso. Nós não estamos romantizando, ó Deus. Sabemos o quão é doloroso e sabemos que isso o Senhor suportou tudo por amor a nós.
o Senhor não perdeu o seu objetivo e o seu propósito. O Senhor rompeu com a dor da traição. E assim com fidelidade cumpriu o objetivo do Pai. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, porque nós temos a convicção que o Senhor está vivo, porque o Senhor derrotou a morte. Que o Senhor seja glorificado por tudo, ó Deus. Amém, amém.